É um conjunto de fatores, como a gente acaba de ver aí na reportagem, e para falar mais sobre causas e consequências dessa alta do petróleo no mundo, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Professor, conta para a gente o que mais entra nessa conta, mas começa detalhando esse conflito ali no Iêmen, no Oriente Médio. O que está acontecendo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma situação bastante delicada lá no Iêmen. Esse conflito tem pelo menos 6 anos e ele começa lá atrás com a Primavera Árabe, quando o governo, então, foi derrubado, o governo de Abdullah Saleh. E aí, então, assumiu o seu vice, Hadi, e aí, então, ele buscou estabelecer um mínimo de estabilidade na região. Só que o grupo terrorista Houthi, que é uma milícia pró-iraniana e apoia a minoria xiita Zayd do Iêmen, não aceitou e entrou com um movimento separatista. Ele quer a separação do Iêmen do Sul. O Iêmen é essa pontinha aqui, né, professor? Exatamente. No Oriente Médio, que a gente vê aqui abaixo. Agora, veja só, a gente está numa região que é um barril de pólvora, tá certo? E aí, então, nós temos os principais atores. O Iêmen, ele é muito estratégico por causa da questão do mar. Você está vendo que ali ele é passagem de petroleiros. Então, isso afeta diretamente os interesses da Arábia Saudita, indiretamente, eles são o Iêmen, né, esse grupo, né, é aliado do Irã e também afeta os Emirados Árabes. Então, o que aconteceu? Em função desse avanço dos Houthi, houve uma coalizão liderada pela Arábia Saudita para tentar contê-los, sem sucesso. E a guerra civil apenas aumentou, gerando, imagine, Paulo, mais de 230 mil mortos e cerca de 12 milhões de pessoas que estão em plena pobreza, passando fome. É considerado pela ONU, um dos piores casos de de situação social delicada no planeta é o Iêmen. Bom, esse é o conflito que a gente viu ali, o senhor explicou para a gente. Agora, que outros pontos, professor, que ajudam a elevar esse preço aí do petróleo? Então, vários países, no momento, eles estão com a produção de petróleo suspensa, ou pelo menos reduzida. O caso da Líbia, Nigéria, Angola, Equador, Canadá, por diferentes motivos. Em geral, por questões climáticas ou questões técnicas. Então, com isso, há uma redução na oferta de petróleo no mercado internacional. E a OPEP já havia se reunido alguns anos atrás, logo depois da pandemia, para estabelecer cortes para segurar o preço, porque o preço tinha caído demais. Chegou-se até a mencionar em preços negativos do petróleo durante a pandemia. Só que isso acabou. E agora os preços dispararam, não há produção em excesso, né? Não há sobra, e aí então os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, que faziam parte da coalizão e agora se retiraram no governo Biden, pedem que a OPEP aumente a produção. Ok, professor, obrigado pelas explicações e até amanhã. Até amanhã.